lá em Colorado. Reverendo Evandro, ele é pastor da igreja presbiteriana lá em Colorado, no Paraná. Estou vendo alguns paranaenses alegres aí, né? Com a alegria de ver o outro. E ele está aqui conosco hoje, já conversamos com ele ali no conselho da igreja, numa parceria da nossa igreja com a escola Erasmo Braga, para tê-lo conosco no ano que vem, tanto na escola como aqui na igreja, para trabalhar a capelania da escola Erasmo Braga. É um projeto de oração de longo tempo. A escola Erasmo Braga hoje é a maior instituição da nossa igreja aqui em Dourados, 1.200 alunos, e é uma igreja que não pode ficar sem pastor. Então, o projeto é exatamente a capelania da escola e uma parceria aqui com a nossa igreja. Portanto, é bom tê-lo nesta noite com a igreja, reverendo. Deus o abençoe. Graça e paz, meus amados. Amém. É bênção realmente podemos compartilhar esse tempo com vocês. Estivemos ontem, estivemos hoje de manhã. O pessoal assim, bem amável na escola dominical. Excelentes participações. Nós louvamos a Deus por todos que estiveram. E hoje à noite, pela graça de Deus, vamos compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Amém? Então é uma alegria mesmo como família estarmos aqui. Temos um filho que está lá em Arapongas. Ele não pôde vir conosco por questão de faculdade, mas pela graça de Deus, nós vamos estar todos aqui juntos a partir do início do ano que vem, somando aí na caminhada. Inclusive eu e minha esposa nós demos o nosso nome para entrar no coral. Eu já falei para a irmã, minha irmã, se tiver uma vaguinha aí, só ela dá um jeito para nós, nós estamos interessados. Mas é uma bênção, estamos felizes, tivemos uma reunião extremamente produtiva com o conselho, um pessoal amável, estamos assim, extremamente muito bem recebidos pela família do reverendo Demar, sua esposa, sua filha, o carinho, sabe, o jeito agradável. Estamos sentindo bem em casa. É bem mineiro mesmo, rapaz, né? É uma beleza. É, pastor? É uma beleza. Agora, a cena mais inusitada da noite, estava eu, o presbítero Edberto, nós estávamos ali sentadinhos, de repente o reverendo Balbino saiu correndo no meio de nós dois. Aí que eu fui entender, estava eu e ele grandão, ele sentiu pequenininho, foi para o outro lado rapidinho. Mano. Eu falei, agora que entendi o que aconteceu. Acontece, né? Essas coisas acontecem. Mas amém, meus amados. Eu queria convidar você amavelmente a você abrir sua Bíblia, por favor, meu querido, lá em Neemias, livro do nosso irmão Neemias. Abra sua Bíblia lá. Neemias, capítulo 1. Muito bem. Fica a sua Bíblia aberta aí, capítulo 1. Esse livro, ele é um livro empolgante. Eu gosto muito do livro de Neemias. Nós tivemos a oportunidade, de nossa igreja local, estudarmos capítulo a capítulo em sermões pregados no domingo à noite. Pregamos o livro de Neemias inteiro na nossa igreja local lá em Colorado. Então nós pegamos uma familiaridade muito grande, é um livro muito empolgante, o livro de Neemias. Para vocês terem uma ideia, o pessoal que trabalha, entre aspas, né, com essa questão de empresas, desenvolvimento pessoal, autoajuda, usa muito esse livro, por causa da questão de liderança. Mas eu quero trabalhar aqui, não esse aspecto, quero trabalhar os valores, os princípios bíblicos que estão aqui, que desafiam o nosso coração, que desafiam a nossa visão, que desafiam o nosso chamado. Amém? Muito bem. Esse livro, ele tem algumas curiosidades. Primeiro, esse livro é escrito depois de um período em que Israel ficou sob exílio. Ficou 70 anos exilado. Aí você fala, muito bem, tranquilo. Porém, quando o livro começa a ser escrito, é de uma forma ainda posterior.
eles tiveram 70 anos exilados. Quando Neemias recebe essa notícia do início aí do capítulo 1, já haviam se passado mais 70 anos que o povo já tinha saído do exílio e estava vivendo já em Jerusalém sobre os escombros. Meus amados, nós podemos somar aí tranquilamente 140 anos. Dá para você imaginar um povo, uma nação, um lugar totalmente arrebentado, vivendo sobre escombros, sem sonhos, sem esperança, perdendo a sua perspectiva de fé, porque nós temos que lembrar que toda a perspectiva de fé do que representava os judeus era baseada exatamente na cidade santa, em Jerusalém. O templo estava ali, já uma parte reconstruída, mas a cidade completamente arrebentada, e o povo vivendo de uma forma miserável. E quando nós começamos a ler esse livro, como nós vamos fazer agora, nós vamos ler o capítulo 1, nós temos aqui Neemias recebendo uma notícia desse momento que está vivendo. Mas eu quero destacar aqui, antes da leitura, algo interessante. Meu amado, Neemias, ele era judeu, porém, ele já nasce depois do exílio, ou seja, ele nem conhecia a sua terra. Dá para vocês entenderem isso? Ele nem conhecia lá a sua terra, ele vai passar a conhecer. Porém, ele também já havia tido algumas notícias desse lugar. Porque dá a impressão que quando nós recebemos aqui o capítulo 1, dá a impressão que é a primeira vez que ele está ouvindo do problema lá de Jerusalém. Não, já estava notório, historicamente, o problema deles. Mas é isso que eu quero destacar com vocês. Vamos ler aqui primeiro, para começarmos a compreender então esse capítulo 1 do livro de Neemias. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, lê comigo aqui essa parte, meu amado, só essa parte. Estão em grande miséria e desprezo. Essa era a condição da população. Continuando, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Agora preste atenção no que acontece com Neemias. Tendo eu ouvido estas palavras, como é que impactou ele? É aí que eu quero que vocês comecem a pensar, será que Neemias nunca tinha ouvido falar que estava assim lá? Nunca. Um filho daquela terra, claro, meu amado, ele já tinha ouvido falar várias vezes sobre isso, que é aqui que eu quero que vocês se prendam. Mas alguma coisa aconteceu dessa vez. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Isso impactou tanto ele que não foi só um momento, alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Lê comigo aqui, meu amado. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Continuando. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredides, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei,
e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e ao dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. E esse aqui é um outro detalhe interessante. Um homem simples, um homem que vivia ali servindo ao rei, um cargo de extrema confiança, porém um homem simples. Quais os recursos que ele tinha para mudar aquela condição histórica? Quais recursos que Neemias tinha? Nenhum recurso. Ele não tinha condições de mudar a realidade que estava lá vivendo o seu povo. Mas, meus amados, eu quero trabalhar com vocês um tema hoje. O tema é o seguinte: a pessoa que Deus usa. A pessoa que Deus usa. A pessoa que Deus usa, meu amado. É interessante esse livro de Neemias, porque esse livro de Neemias talvez nos aproxime da nossa realidade, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa humanidade. Por quê? Nós vamos ver um homem ser extremamente usado por Deus para mudar a história de uma cidade. Porém, nós não vemos Deus, por exemplo, falar com Neemias: Neemias, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que te... Não, você não vê Deus falar com ele. Você não vê, por exemplo, Deus chegar com uma voz diferente, tocar no coração de Neemias, como aconteceu com outros personagens no Antigo Testamento. O que acontece com Neemias, meu amado, é o que deveria acontecer com qualquer um de nós. Homens e mulheres, pessoas que Deus quer usar, por sermos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, por sermos alcançados pela misericórdia, por termos sido tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer usar esta geração, como usou a vida daquele homem, de uma forma simples. Como? Mostrando a ele uma condição, algo que mexeu com o seu coração, mexeu com as suas estruturas. No momento que Neemias ouve aquelas palavras, alguma coisa tocou no coração dele. É assim que Deus quer nos usar. Muitas vezes a gente fica: Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Fala comigo, Senhor. Mostra como o Senhor quer me usar. Mostra-me como o Senhor quer que eu esteja trabalhando e sendo eficaz no trabalho do teu reino nesse mundo. Como que faz? Nos colocando a realidade do que está acontecendo no nosso cotidiano. Por que que Neemias foi impactado? Por uma realidade, por uma notícia, por uma fala, por algo que estava atormentando o seu povo. E a partir dali, aquilo começou a quebrantar o seu coração, mudar a sua perspectiva, tirou-lhe da sua zona de conforto, fez com que ele ficasse dolorido, sofrido, e passou a jejuar e a orar, que é a condição que transforma e nos leva a uma ação verdadeira, para uma ação de avivamento e transformação na sociedade em que nós vivemos. Mas nós precisamos, meu amado, ser impactados por essa realidade. O grande problema é que nós estamos vivendo de uma forma a não mais nos impactar, a não mais sofrer com as nossas condições. Nós estamos nos acostumando com aquilo que está ao nosso redor. Isso parece que não mexe mais conosco. Nós precisamos, meu amado, ouvir as notícias desse mundo. Nós precisamos ouvir as notícias diárias. E estas notícias, elas têm que vir como um impacto ao nosso coração. E tem que mexer com a nossa estrutura, ao ponto de nos levar a uma ação transformadora da nossa realidade miserável e que vive o que nós estamos, neste momento histórico, também vivendo, como eles viveram na sua realidade histórica. Então, meu amado, a pessoa que Deus usa é o que Deus quer trabalhar conosco aqui essa noite. A pessoa que Deus usa, meu amado, em primeiro lugar, tem uma preocupação com a sua realidade. Tem uma preocupação com a sua realidade. Esse é o primeiro lugar.
Deus quer que você se preocupe com aquilo que está ao seu redor. Quando Jesus olha para Jerusalém, e ele está ali verificando a situação, Jesus se compadece da realidade do seu povo. Como? Ele diz assim: são como ovelhas que não têm pastor. Aquilo trouxe sofrimento ao coração de Jesus ou não? Sim, meus amados, trouxe sofrimento. Como deveria trazer sofrimento quando nós olhamos para a nossa realidade? Como trouxe sofrimento ao coração de Neemias quando recebeu a notícia? Mas lembre-se, ele já tinha ouvido falar sobre isso, mas de alguma forma, o coração dele foi tocado por algo que transformou aquilo que estava dentro dele. Meu amado, eu dou o nome isso simples: a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Avivamento, meu amado, mover de Deus, ser usado pelo poder de Deus, é exatamente nos incomodarmos por aquilo que o Senhor tem nos apresentado como notícia do que está sendo a nossa realidade. Por isso que, em primeiro lugar, para que nós possamos estar pensando, a pessoa que Deus usa é que tem uma preocupação com a sua realidade. Ela quer ser um agente transformador da sua realidade. Ela quer ser usada. Meus queridos, quando nós temos os homens que são usados por Jesus, eles vão enfrentar uma realidade. Qual foi a realidade que Jesus enfrentou enquanto ele estava aqui, enquanto homem? Uma religiosidade manipuladora, uma religiosidade que não respondia às necessidades do homem, por isso que eram ovelhas sem pastor. Tinha igreja, tinha estrutura religiosa, mas aquela estrutura religiosa era opressora, manipuladora, e simplesmente explorava a fé das pessoas. Como nós podemos ver descrito, por exemplo, em João capítulo 2, quando Jesus vê as pessoas fazendo comércio à porta do templo, e pega o chicote de azorrague, e de uma forma contundente, faz com que se espalhe toda aquela condição daquele comércio. E quem estava por trás daquele comércio? Eram quem? Os sacerdotes, que estavam manipulando por interesses financeiros, criando animais para vender para sacrifício, fazendo câmbio. E quem estava por trás de todo aquele esquema eram aqueles que deveriam cuidar da casa de Deus. Era essa religiosidade, era esse contexto histórico, um momento em que o Império Romano dominava aquela nação, oprimia o seu povo. Jesus está ali, levantando uma geração de homens e mulheres, que Ele está trabalhando, tocando no coração, para impactar aquela realidade e serem transformadores. Meus amados, nós precisamos compreender que Deus quer nos usar. A pergunta é: será que nós não estamos acomodados com aquilo que nós temos ouvido e visto da nossa realidade? Será que as notícias que nós temos ouvido têm realmente incomodado o nosso coração? Tem feito nos perceber que nós temos pecado enquanto nação? Tem feito nos perceber que muito do que está acontecendo no Brasil é a inoperância da igreja, é o silêncio da igreja, é a falta de voz profética, não voz profética com esse viés errado de entender o que é profecia, mas aquela voz profética que confronta o pecado, que confronta as mazelas da sociedade, que confronta a mentira, a corrupção. Nós precisamos nos incomodar para sermos usados, precisamos nos incomodar, precisamos sentir o peso, precisamos sentir a dor do pecado desta geração. Precisamos perceber que temos parcela de culpa e precisamos ter uma ação de transformação para mudar a nossa realidade. Por isso, meu amado, a pessoa que Deus usa é uma pessoa que está olhando para a sua realidade e quer transformar a sua realidade. Amém? Meus queridos, ainda, a pessoa que Deus usa tem uma visão e um propósito transformador. A pessoa que Deus usa, ela tem uma visão e um propósito transformador. Quando Neemias recebe a notícia, ele passa por um processo de ser trabalhado,
E aí entra um processo importante para a vida de qualquer cristão. A nossa ação não pode ser uma ação simplesmente pela ação. Tem que ser algo motivado por questões espirituais. Por isso nós precisamos de jejum, de oração, de quebrantamento, de um crescimento espiritual para uma ação contundente debaixo daquilo que vem a ser a vontade de Deus. Mas a pessoa que Deus usa tem uma visão e um propósito transformador. Neemias se levantou com um propósito claro do que ele queria. Ele não tinha os recursos, ele não tinha as condições para mudar a sua história, mas ele quis se levantar, ele quis ser usado, ele quis ser instrumento de Deus para ser transformador. Meu amado, nós precisamos, como igreja do Senhor, ter uma visão e um propósito transformador. Temos que querer nos envolver, temos que querer ter um envolvimento na nossa sociedade, na nossa história, ter uma visão, uma razão pelo qual lutar, pelo qual levar o Evangelho, levar esta palavra de vida. Nós precisamos, meus amados, ser contundentes enquanto igreja do Senhor, para transformar a nossa história. Neemias foi isso. Ele teve uma visão, e dentro dessa visão ele teve um propósito. E sendo usado por Deus, ele desenvolveu esse propósito. Quando você começa a ler o livro de Neemias, você vai ver como Neemias foi extremamente usado por Deus, tendo resistência, tendo pessoas que se levantaram contra ele, passando por dificuldades, mas nunca desistindo. E por vezes no livro de Neemias, por vezes, você vai ver o povo parando para orar, você vai ver o povo parando para buscar a Deus. Por quê? Para reatar sempre a visão e o propósito pelo qual o povo estava ali lutando para transformar a sua realidade. E um dos momentos mais lindos desse livro é o capítulo 8, você não precisa ler, pode ler em casa. Quando há uma grande transformação em toda a nação. Quando a própria nação pede para ouvir a palavra de Deus. A própria nação chega no profeta Esdras e pede para que ele leia a lei. Leia com ele os mandamentos. E ali naquele dia começa a haver um grande quebrantamento na nação. Se você ler o capítulo 8, você fica extremamente emocionado. Por quê? Tudo dentro de um propósito, de uma visão. Meu amado, quando um homem e uma mulher se levantam, se coloca na mão de Deus e se permite ser usado, ele mobiliza outros a segui-lo e a impactar a sua geração. Mas nós precisamos de pessoas que sejam ousadas e tenham coragem de enfrentar a sua realidade. Por isso, a pessoa que Deus usa deve ter um propósito transformador. E ainda, meus amados, dentro dessa perspectiva, a pessoa que Deus usa em terceiro lugar tem um compromisso de servir e mudar a sua realidade. Ela tem um compromisso de servir e mudar a sua realidade. Serviço, meu amado, servir é o conceito maior de sermos igreja de Deus. Paulo, quando se apresenta, por exemplo, na carta aos Romanos, ele diz: Paulo, servo do Senhor. A palavra que ele utiliza, que é a palavra doulos, é um servo por amor. Não é alguém que foi escravizado. Não é alguém que está servindo sem ter paixão. Não, é alguém que serve por amor. É alguém que se envolve com uma visão, se entrega e paga o preço daquela visão. Paulo não se apresentava como alguém extraordinário. Ele se apresentava como servo, como alguém que estava ali para pagar o preço para que o nome de Jesus fosse glorificado. Por isso ele dizia: carrego em mim as marcas de Cristo. E quando ele diz isso, ele não diz de forma metafórica, meu amado. Era real. Ele carregava no seu corpo realmente as marcas. Marcas essas, por nunca negar o nome do Senhor, por ter sido preso, por ter levado chibatadas, por ter sido humilhado. Mas mesmo assim ele dizia: eu sirvo esse Deus por amor. Eu não sou
levado de forma aprisionada, nem obrigada, mas o faço porque eu tenho a consciência do que é me envolver com esse reino. E era tão humilhante ter essas marcas no corpo. Naquela época, as pessoas quando tomavam banho, elas tomavam banho em banheiros públicos. E esses banheiros públicos não tinham divisões. As pessoas chegavam ali, os homens, é claro, tiravam ali as suas roupas e tomavam e banhavam-se ali. Só que quando eles viam as pessoas que carregavam essas cicatrizes nas suas costas ou no seu corpo, elas sabiam que aquelas pessoas tinham sido o quê? Prisioneiras. E aquilo, meu amado, não era atraente. Aquilo afastava as pessoas. Por isso que Paulo dizia, não me envergonho do Evangelho. Porque realmente, meu amado, por mais que ele tivesse sido humilhado, tivesse no seu corpo marcas profundas por servir ao Senhor, ele sabia quem ele estava servindo. E se envolvia nesse propósito, pagava o preço por servir. Por isso que, nesse terceiro ponto, a pessoa que Deus usa tem um compromisso de servir e mudar a sua realidade. Como está escrito lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma mente que está inquieta por causa da palavra transformadora. E tem uma ação transformadora como servo nesse mundo. Sendo instrumento, são pessoas que Deus usa. Quem são essas pessoas? Todos nós. Todos nós. Pessoas simples. Pessoas com estudo ou sem estudo. Mas são pessoas que são tocadas pela sua realidade. São tocadas e movidas pela presença do Espírito Santo em seus corações. São pessoas que estão olhando para a sua realidade, estão se incomodando com essa realidade e querem ser agentes transformadores, querem servir, querem se envolver. Ele, Neemias, estava disposto a contar ao mundo como é bom servir a Deus, como é bom andar com esse Deus. Por isso, meu amado, ainda já quase concluindo, lembre, Neemias estava disposto a superar obstáculos por causa do propósito de Deus. Muitos obstáculos se levantaram, muitos. Se você ler o livro de Neemias, em todo momento você vai ter obstáculos que se colocaram para que o propósito não se cumprisse. Mas quando nós temos um propósito claro, e nós sonhamos os propósitos de Deus, porque Deus não sonha, Deus tem propósitos. Deus tem propósitos, quem sonha somos nós. Deus tem alvos que Ele coloca como Deus soberano sobre as nossas vidas. E nós passamos a sonhar esses propósitos e esses decretos soberanos de Deus sobre nós. E quando nós temos isso no nosso coração, meu amado, nós somos usados nessa geração para sermos transformadores. E como nós precisamos de um povo ousado e corajoso. Um povo que esteja disposto a ser instrumento de Deus nessa sociedade. Agindo como realmente pessoas que querem ser servos de Deus. Pessoas que querem se comprometer com o chamado de Deus. Porque foram tocados por aquilo que é essencial no chamado, o incômodo nos seus corações. Por isso, meu querido, olhe para essa realidade, mas queira mudar essa realidade. Encerrando, não seja como aquela parábola contada por Jesus, daquele homem caído à beira do caminho, e passa o sacerdote e não faz nada. Passa o levita e não faz nada. Aí vem o samaritano, o recolhe, cuida dele, leva-o, paga a sua condição,
e ainda volta para ver como ele está. Esse texto, meu amado, é para nos fazer pensar que por causa da religiosidade, nós muitas vezes nos acomodamos com aquilo que nos é apresentado socialmente. Há um conceito na psicologia, na Gestalt terapia, chamado figura e fundo. É um conceito filosófico, mas pode nos ajudar nesse momento. O que é figura e fundo? Quando nós estamos passando durante a nossa vida, a figura é aquilo que se desponta. É aquilo que nos é apresentado diariamente. O que nos é apresentado? A corrupção, a miséria, o pecado, todas as consequências desse pecado, que são mentiras, tudo aquilo que deturpa o nosso coração, que deturpa a nossa condição ética, que deturpa o nosso comportamento, a miséria humana no sentido real de ver os mendigos, as pessoas famintas, os caídos à beira do caminho. Isso é a figura. Quando nós começamos a nos acostumar, a figura ela se funde com o fundo, ela se torna uma coisa só. É quase como que se nós passássemos pelo mesmo lugar, ao ponto de nem mais observarmos as coisas que estão ao nosso redor. O que acontece nessa parábola é exatamente isso, meu amado. Nós muitas vezes estamos tão focados com a religiosidade, que nós esquecemos aquilo que é essencial no cristianismo, que é amar aqueles que estão ao nosso redor e se preocupar com a nossa realidade, se preocupar com o nosso momento, se preocupar com a miséria que está ao nosso redor e sermos agentes transformadores para tentar mudar um pouco dessa realidade. Eu não tenho aquela visão, e nem acho que ela é bíblica, o Brasil é do Senhor, Dourados é do Senhor. Não, mas uma coisa é certa, como igreja do Senhor, muitas pessoas nessa cidade podem se tornar do Senhor. Muitas, mas não todas. Muitas pessoas nesse Brasil podem se tornar do Senhor, mas não todas. Muito pode melhorar, mas vai continuar havendo ainda pecado, corrupção, horror, miséria. Mas isso não pode calar a nossa visão, a nossa indignação e o nosso chamado naquilo que é reino de Deus nesse mundo. Por isso, a pessoa que Deus usa é uma pessoa que se importa e quer fazer diferença nessa realidade. Que Deus levante Neemias aqui essa noite. Que pelo poder do Espírito Santo, o meu e o seu coração possa se sentir impactado por notícias que nós estamos nos acostumando a ouvir, mas daqui por diante possamos nos sentir indignados, ao ponto de começarmos a orar, reconhecer que há pecado nosso envolvido nessa miséria, mas nós podemos ser agentes transformadores disso, quando nos permitirmos ser as pessoas que Deus quer usar. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. E como o Senhor nos ensina, nós não conseguimos convencer ninguém do pecado e nem do juízo, Pai. Como o Senhor nos ensina, o chamado vem do Senhor. Por isso, Pai, mesmo trazendo esta palavra, mesmo, Senhor, entendendo o valor e o princípio que há nela, nós sabemos, Pai, que só o poder do Teu Espírito Santo no nosso coração, só agir da Tua vontade em nossas vidas, pode nos tirar do nosso lugar comum, Pai, e sermos agentes nesse mundo que o Senhor usa. Pai, está aqui a Tua igreja, está aqui filhos e filhas, Pai. Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Nós clamamos para sermos esses agentes transformadores dessa realidade, Pai. Que as notícias que são comuns para muitos não sejam notícias comuns para nós.
Mas, Pai, que possamos, através do agir e do poder do Teu Espírito Santo, sermos instrumentos para transformar esta realidade tão miserável que nós vivemos. Obrigado, Pai, por essa noite de culto ao Senhor, pelo tempo de celebração, por saber, Pai, que o Teu amor e a Tua graça é o que nos envolve e nos guarda aqui essa noite. Clamamos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida do reverendo Idemar, sua família, os presbíteros, a liderança dessa igreja, os pastores dessa igreja. Ó Deus, fazendo com que cada um de nós estejamos sempre aonde o Senhor quer que estejamos, fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus.